Você está pensando em vir morar aqui na Irlanda? Então você precisa assistir esse vídeo, porque nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns tópicos e se você encaixa em algum desses tópicos, você precisa repensar sua decisão antes de mudar para cá. Então bora pro vídeo. Então, se você não nos conhece, eu sou Camila e eu com meu esposo Jonathan, a gente mora aqui na Irlanda já tem mais de 3 anos, a gente se mudou para cá em 2022 e desde então a gente já passou por diversas situações, então a gente já tem muita experiência aqui na Irlanda. A gente quer trazer um pouco dessa nossa experiência aqui para o vídeo e falar sobre alguns assuntos que podem ajudar muito para quem está pensando em vir morar aqui. Então, o primeiro de todos é juntar dinheiro. Se você pensa em vir para a Irlanda só para juntar dinheiro, eu acho que você precisa repensar a sua decisão. Porque o custo de vida aqui está muito alto, o aluguel ele é um absurdo, né? Eu acho que não é novidade para ninguém. E a inflação aqui também, como em qualquer outro país, está aumentando também. Então o preço do mercado está aumentando, o preço de tudo está aumentando. Não estou dizendo que é impossível de juntar dinheiro, porque é possível sim. Mas você tem que ter em mente que antes de vir você precisa ter uma boa reserva de emergência, porque nos primeiros meses é os meses que você mais gasta aqui com aluguel, com calção, com roupa, com tudo, então você vai gastar muito nos primeiros meses. Tem muita gente que consegue vir juntar dinheiro, mas tem gente que vem e não consegue juntar dinheiro, porque acaba gastando demais, né? Então você tem que ter em mente e se você vir e não conseguir juntar dinheiro, ainda assim valeria a pena essa sua decisão? Então eu acho que só juntar dinheiro não é uma decisão forte o suficiente para fazer você mudar de país. Então você tem que ter um outro motivo além desse de juntar dinheiro. Por exemplo, quando a gente chegou aqui em 2022, a gente sentia que as coisas eram muito mais baratas antes e agora vem aumentando cada vez mais. Por causa de tudo que está acontecendo no mundo, né? Depois da Covid, tem as guerras também que estão acontecendo por aí. Muitos refugiados vêm aqui para a Irlanda. Então a gente sente que agora as coisas estão mais difíceis, principalmente o aluguel, que vai subindo cada vez mais. Cada ano que passa vai ficando pior. Eles não arrumam essa crise de moradia que tem aqui. Então se você for vir, você tem que vir ciente disso tudo. Então vou falar um pouco agora sobre o clima. Se eu fosse você, se você não aguenta muito frio, não gosta de chuva, não aguenta muito vento, se eu fosse você, não viria para cá, porque metade do ano aqui é clima horrível, outros 3 meses é um clima ok, e você tem uns 2, 3 meses no ano que é um clima agradável, que é como se fosse ali no Brasil. Então, por exemplo, a gente está em setembro agora e já está começando a ficar muito frio, já está batendo 4 graus de noite já de madrugada, já está ficando muito frio. Para ir trabalhar, você tem que trabalhar com muita blusa, você tem que pôr roupa térmica por baixo, dependendo de como você vai trabalhar, se você vai a pé, se você vai de bike, se você vai de carro, dependendo de como você vai trabalhar, você vai ter que ir mais preparado ou não. O clima, como vocês podem ver hoje, já está bem nublado. E a tendência é só piorar. Cada dia que passa, os dias estão encurtando mais, e quando chega ali para dezembro, janeiro ali, tem uns dias que tem as menores exposições solar do ano, então sei lá, tem poucas horas de sol no dia. É bem complicado viver essa parte do ano aqui, porque você começa a ficar deprimido, porque é sempre assim o clima, você acorda, tá nublado, você vai trabalhar, tá chovendo, você volta para casa, tá chovendo, você acorda, outro dia tá chovendo, é todo dia assim. Lógico que tem regiões aqui na Irlanda, tem lugares aqui que chove um pouco menos, mas não quer dizer que não vai chover muito mais do que vocês estão acostumados a viver no Brasil. Então você tem que vir ciente disso, vai ter uma boa parte do ano que vai ser assim, o clima vai ser bem ruim, mas você tem que ser resiliente, você tem que aguentar caso você queira viver aqui, porque não tem pra onde correr. Lógico que você vai viajar, você vai para um país ou outro ali, curtir um verão, curtir 1 semana, 2 semanas de sol, mas quando você voltar para cá, vai ser tudo isso de novo, vai ser clima frio, vai ser chuva, vai ser vento, então tem que vir preparado para isso. Então a gente conhece muito casal, muita pessoa que veio para cá, morou aqui durante um tempo, mas decidiu voltar para o Brasil ou decidiu ir para outro país, Itália, Espanha, porque não conseguiu ficar aqui devido ao clima. Então isso afeta muito o seu humor, afeta todo mundo à sua volta, como que a cidade tá. Então nesses dias assim todo mundo fica mais triste, todo mundo fica mais para baixo, você não tem vitamina D suficiente, porque você não tem sol, então todo mundo começa a tomar suplemento de vitamina D, porque falta no organismo, então isso faz uma grande diferença aqui no dia a dia. Então eu sempre assim, depois do que acaba o verão, que chega ali agosto para setembro, que começa a entrar o frio, igual a gente está agora, é a parte pior do ano, você tem que aguentar até mais ou menos ali março, abril, que começa a voltar ao normal,
Quando eu falo voltar ao normal, também não é ficar quente, é voltar a um clima ok, sem precisar de usar tanta blusa, sem precisar de... E para de chover tanto também, mas assim, igual de setembro, agora setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, ali vai ser uns 6, 7 meses que é só tristeza, que é só tempo ruim mesmo, então tem que vir preparado para isso. Agora, se você não tem paciência para burocracia, não venha para Irlanda, porque aqui é tudo muito lento, você vai se estressar muito com o processo aqui, como as coisas funcionam, né? Para fazer PPS, que é o tipo CPF do Brasil, além de ser muito difícil de você conseguir fazer o PPS, porque você precisa de um motivo, uma razão, é aquela, não sei se vocês sabem, mas é um ciclo sem fim. Você precisa de um emprego para ter o PPS, você precisa do PPS para ter um emprego, enfim, é uma coisa assim que é bem ridícula mesmo, e é uma lentidão para você conseguir fazer quando você finalmente consegue, né? O motivo, a razão, é uma lentidão, assim, para marcar o seu processo e para tudo, para criar a conta no banco, para tirar a carteira de motorista, tudo que você precisa do sistema deles, assim, é muito lento. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que está acontecendo comigo agora. Eu preciso de um documento no meu serviço, então é um documento que é para eles preencherem minhas informações, né, quanto que eu ganho, etc. E para mim conseguir esse documento, eu tenho que pedir para o RH do meu serviço enviar esse documento para Dublin, porque a gente mora numa cidade do interior da Irlanda, então eles precisam enviar esse documento por carta. E aí chegou lá, eles vão preencher a mão e vai devolver pra gente. O que esse processo leva de 2 a 3 semanas. Então eu tenho que ficar esperando para me dar continuidade no que eu preciso, né? Dessa carta que eles precisam me mandar. E o que poderia ser resolvido mandando um e-mail. Se eles mandassem um e-mail pedindo para eles preencher e responder por e-mail, era resolvido. Então aqui parece que as coisas não funcionam direito, é tudo carta, é muito difícil eles usarem o WhatsApp, parece que você volta assim a uns 20, 30 anos morando aqui na Irlanda, então se você não tem paciência para isso, é melhor você nem vir, porque você vai passar muito nervoso. Se você não está disposto a dividir casa, principalmente no início da sua vida aqui na Irlanda, e abrir mão um pouco da sua privacidade, eu repensaria a sua decisão antes de vir para cá, porque é uma coisa quase que inevitável aqui, principalmente pela crise imobiliária que a Irlanda está enfrentando nos últimos anos, nas últimas décadas. Então eu vou dar o nosso exemplo para quem não acompanha aqui o canal. Quando a gente começou a morar aqui em 2022, a gente teve que morar num lugar dividido, a gente teve que morar num lugar compartilhado. Então isso é basicamente o início da vida de quase todo mundo que vem morar pra cá, porque, vou te falar, é muito difícil você chegar e conseguir um apartamento, uma casa só pra você, assim, de início. Então se você veio pra cá e conseguiu, parabéns, você deu muita sorte, mas na realidade atual do país a gente sabe que é muito difícil você chegar e conseguir um apartamento, uma casa só pra você. Então o que acontece? Muita gente vem, aluga um quarto, divide a casa com alguém, principalmente nas cidades maiores. Aí eu vou citar cidades como Dublin, Cork, Limerick, Galway, Waterford, essas cidades que são um pouco maiores e que tem ali escola de intercâmbio. Então isso vai acontecer com todo mundo. Você vai vir para cá, você vai começar a morar aqui, provavelmente você vai dividir quarto com alguém, provavelmente você vai dividir casa com alguém. E não pense que porque você está dividindo, você vai pagar um valor baixo, porque hoje em dia tá tudo caro aqui, até você alugar um quarto aqui tá saindo um absurdo. Por exemplo, em Dublin ali você vai alugar um quarto single, que é um quarto só para você vai pagar na faixa de 1.000 euros ali, 800 a 1.000 euros, dependendo da região até mais. Agora, se você dividir o quarto com alguém em Dublin, às vezes vai pagar menos, uns 600 euros, uns 500 euros. Então, assim, é um absurdo, essa parte é um absurdo aqui. É a coisa que mais desanima todo mundo de vir morar aqui, é a coisa mais difícil aqui do país, é enfrentar essa crise imobiliária, porque a partir do momento que você está aqui, você tem um emprego, você começa a viver aqui durante alguns anos, você tem referência do seu emprego, você tem referência que você paga aluguel em dia, coisas assim, você talvez consiga ali conseguir um apartamento, uma casa sozinho com mais facilidade. Mas o problema é que quando aparece 1, 2, 3 casas no mercado, tem mais de 300 pessoas ali para olhar a mesma casa que você, então você está disputando, não é só com mais uma, com 2 pessoas, é com uma galera também, então é bem difícil você conseguir, mas essa é a realidade, infelizmente, aqui da Irlanda. Então já venha preparado, já venha já com um dinheiro extra, porque caso você precise dar de calção, porque tem lugares que pedem 2 meses adiantados, 3 meses adiantados para você entrar, porque devido à alta procura, então eles vão pegar quem tem a condição ali, às vezes, de dar 3 meses adiantado,
Então se você entra ali num apartamento, às vezes que é 1.500 por mês, você já tem que estar com quase 5 mil no bolso para você dar de entrada. E 5 mil falando aí em real, é mais de 30 mil reais para você entrar num apartamento ali, para você alugar um apartamento para você. Então se você valoriza assim morar sozinho, ter seu próprio espaço, sua privacidade, você não abre mão disso, eu repensaria sua decisão, porque provavelmente no início você vai ter que dividir o espaço com alguém. Agora, se você não aceita trabalhar em outra área que não seja sua área de formação, então é melhor você repensar muito antes de vir aqui para Irlanda, porque de início a grande maioria das pessoas elas precisam trabalhar em outros serviços, né, que não seja sua área de formação do Brasil. Pode ser que você jamais trabalhou no Brasil e você vai precisar trabalhar aqui, que são serviços que não exigem tanto o inglês, já que você está vindo aqui morar em um país de outra língua, vai ser muito difícil de você vir já com 100% de inglês, já fluente, né? Porque também é uma outra coisa, muita gente acha que sabe o inglês, mas até pisar em um outro país que fala a língua inglesa, o inglês é totalmente diferente do que a gente imagina no Brasil. Então, se você está vindo para cá, você tem que vir ciente que você vai precisar trabalhar em outras áreas que não são da sua formação. E a maioria dos empregos que geralmente o pessoal trabalha é hotel, com limpeza, é em restaurante, lavando prato. Se você tem um pouquinho mais de inglês, você pode ir para cafés, garçonete, né, garçom. Então aqui tem muitos empregos nessas áreas, ainda mais cidades mais turísticas, né, tem muito emprego nessas áreas aí, que é de hotel, restaurante, e é um tipo de emprego que é mais fácil, né, de você achar ao chegar aqui na Irlanda. Então, se você está aí no Brasil, você já tem que estar ciente que mudando de país, você tem que mudar também a sua área, nem que seja de início, no primeiro, no segundo ano, até você começar a se encaixar no país e começar a aprender realmente o inglês e começar a conviver, né, no novo país. Agora, se você já é fluente no inglês, pode ser que você consiga um emprego na sua área mesmo, morando no Brasil, e aí você já venha para Irlanda já com um emprego garantido na sua área, né? Aí é outro cenário totalmente diferente. Então, só tenha ciência disso mesmo, que se você vir para Irlanda, você tem que estar aberto a trabalhar em qualquer coisa que aparecer para você. Isso para você não passar fome, né? E você conseguir ganhar um dinheiro e conseguir viver a sua vida aqui na Irlanda, né? Vou dar o nosso exemplo aqui. Quando a gente chegou, a gente trabalhou em qualquer emprego que a gente achou, né? A gente aceitou o primeiro emprego que apareceu só para a gente começar a ganhar em euro mesmo e começar a nossa vida aqui, né? Eu trabalhei como housekeeping em um hotel, trabalhei lá por 6 meses. Não foi nada fácil, porque também a gente no Brasil pensa assim, é só uma limpeza assim, coisa fácil. Não, gente, é muito difícil. Pelo menos no meu caso, foi bem difícil. O John trabalhou em restaurante e cafeteria também, até ele conseguir um emprego na área dele. Então é isso, você vindo para cá, você tem que estar aberto a qualquer oportunidade que aparecer para você. Agora, se você acha que você vai aprender inglês só por estar vivendo aqui no país, você está completamente enganado. Então isso é uma coisa que muita gente pensa, que muita gente fala, quando eu estiver morando lá, eu vou aprender, porque eu vou estar em contato com o inglês o tempo todo, e que sei lá o que, e aí eu vou aprender fácil, agora eu não preciso estudar não, porque eu tô no Brasil, e quando chegar lá eu me viro. Mas falar pra você que não é assim que funciona não. Muita gente que vive aqui e que não se dedica a aprender o idioma, você pode viver aqui por 10 anos, por 20 anos, que tem gente que vive esse tempo aqui e não fala inglês, não adianta, não sabe, não é fluente, pode se virar numa situação ou outra ali porque aprendeu, pode, beleza, mas não vai aprender realmente se você não focar no seu aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Beleza, você vai viver aqui? Vai. Você vai estar em contato com o inglês o tempo todo? Vai. Mas se você não praticar falar com pessoa, se você não continuar escutando ali o povo falando ao seu redor o tempo todo, prestando atenção, escutar podcast, escutar rádio, tentar ler livro em inglês, tentar escrever em inglês o que for, tentar praticar com você mesmo, falando o que você está fazendo no seu dia a dia, com você pensando nas coisas, tudo em inglês, você não vai aprender. Hoje em dia, por exemplo, está muito mais fácil de aprender. Por quê? Porque você tem a IA à sua disposição para te ajudar, você tem ChatGPT ali que você pode conversar, que você pode estar pedindo para fazer uma coisa para te ajudar, um cronograma, conversar com ele no chat live. Você pode tem várias ferramentas que você pode usar hoje em dia à sua disposição para te ajudar a aprender. Tem muita gente que mora aqui, principalmente que vem às vezes para Dublin, aluga uma casa, às vezes divide casa com brasileiro e às vezes trabalha num trabalho que só tem brasileiro e chega em casa só tem brasileiro e conversa só em português no trabalho, conversa só em português em casa, você nunca vai aprender. Não adianta se você faz às vezes escola de intercâmbio ali, passa algumas horas na escola, aprende uma coisa ou outra e tal, é totalmente diferente o que você aprende na escola do que o que você vive no dia a dia conversando com irlandeses de verdade, tendo a imersão aqui na cultura. Então assim, é totalmente diferente. O que eu aconselho você fazer é estuda no Brasil,
passa o máximo de tempo possível em contato com o idioma. A gente já fez vídeo falando sobre isso, vou deixar linkado aqui, métodos de aprender inglês, o que a gente fez para aprender inglês antes de vir para cá. Muda seu celular para inglês, usa aplicativo que vai te ajudar em inglês, assiste série em inglês, escuta música em inglês, canta em inglês, escreve em inglês, tudo em inglês. Inglês vai ser sua vida aqui, você não vai ficar falando em português, principalmente se você trabalhar em algum lugar que todo mundo ao seu redor é irlandês, você não tem nenhum brasileiro em volta, você não vai conversar em português, você vai ter que se virar em inglês. Você só vai aprender se você realmente quiser, se você realmente fizer a força e o esforço ali para aprender o idioma. Reforçando, não venham para cá se você acha que você vai chegar e vai aprender o inglês por osmose, só de estar aqui na Irlanda. Aqui você vai aprender de um dia para o outro, que não é assim. Então, sem esforço e dedicação, nada vai acontecer com o seu inglês. Agora, se você não consegue ficar longe da sua família, dos seus amigos, das pessoas que você gosta, né, é melhor você repensar em muito essa decisão de mudar aqui para Irlanda. Porque não é nada fácil, é muito difícil você ficar longe das pessoas que você gosta, né? E ir para um país, ainda mais se você vier sozinho, é mais difícil ainda. Então eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis de se morar fora, é a saudade que você tem de casa. E você pode até visitar o Brasil uma vez por ano, se você quiser, né? Mas saiba que é muito difícil, porque também as passagens são caras e dependendo do emprego que você vai, eles não vão te dar um mês para você visitar o Brasil. E para você visitar o Brasil, é longe, né? Gasta mais ou menos, dependendo de onde que você mora no Brasil, a gente vai dar o nosso exemplo, a gente mora em Minas Gerais e quando a gente vai para o Brasil é mais de um dia de viagem. A gente gasta por volta de umas 30 e poucos horas até chegar na nossa casa no Brasil, né? Então é uma viagem muito cansativa, você tem que ter muito planejamento. Então é uma coisa assim que pode ser que até acontece de você ir todo ano, né? Mas ainda assim é difícil de você ir. Hoje em dia com a internet é muito mais fácil, né? Porque você pode fazer chamada de vídeo, ligar e mandar mensagem todos os dias, né, para seus familiares, mas não é a mesma coisa do que estar lá presente, né? Não é a mesma coisa de contato físico. Então você vai perder muitos eventos assim com a sua família, com seus amigos, vai perder aniversário, vai perder casamento, vai perder, não sei, qualquer tipo de evento que você goste de comemorar no Brasil, saiba que você vai perder. Então você perde muita coisa. Eu vou dar o meu exemplo, que eu tenho uma irmã hoje em dia ela tem 13 anos, vai fazer 14, então ela tá crescendo muito rápido e eu tenho ciência que eu tô perdendo um pouco do crescimento dela, né, que agora de criança para fase de adolescente, e é muito difícil para mim. Esse é o pior ponto de se morar aqui, é perder esses momentos, né, com a família e com os amigos. Então, se você é muito apegada a isso, é melhor você repensar muito antes de tomar a decisão de morar aqui. Agora, se você ouviu tudo isso que a gente falou e mesmo assim você ainda acha que a Irlanda é para você, então venha e venha sem medo, porque apesar de todos esses desafios, esse país ele oferece oportunidades incríveis e únicas, experiências que mudam a vida e são experiências que você só vai conseguir viver mesmo ao morar aqui na Irlanda, né? Agora, se você quiser que a gente fale dos motivos para você vir aqui para Irlanda, então deixa nos comentários aí e deixa o seu curtir, porque se esse vídeo bater 100 likes, a gente vai estar criando esse vídeo, trazendo aqui pro canal. E deixa nos comentários aí se você viria aqui pra Irlanda, mesmo sabendo dessas razões, e se você não viria, o porquê, né? Se você já mora aqui na Irlanda, deixa nos comentários aí se você concorda ou discorda do que a gente falou, e deixa também alguma dica aí que possa ajudar quem tá se preparando para vir pra cá. Então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo.